Bom dia, moçada! Estou gravando esse vídeo hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores, para falar um pouquinho da minha trajetória no magistério do Rio de Janeiro. Então, moçada, a minha história, na verdade, no magistério, ela foi por acaso. Por que foi por acaso? Porque eu cresci com aquela ideia e vontade de estudar engenharia. Então, eu iria fazer o vestibular para engenharia, o antigo vestibular da Sesgran Rio. E quando eu fui me inscrever para fazer a prova da Sesgran Rio, naquela época não havia internet, em 1978, então o que aconteceu? A gente ia para um posto de inscrição e lá esperava a nossa vez para preencher lá o formulário e fazer a inscrição. Na fila entregaram lá um tabloide falando das universidades, das profissões e mercado de trabalho, e eu vi que não havia naquele momento mercado de trabalho para engenheiro civil, até mesmo porque o Brasil já estava vivendo os efeitos da crise do petróleo. Então, enquanto eu esperava a minha vez, eu fui folheando aquele tabloide e procurar uma carreira que eu pudesse fazer e sair empregado. Pensei em fazer agronomia, mas a metade das vagas da Universidade Federal Rural naquela época eram destinadas a filhos de fazendeiros. Aí pensei em fazer engenharia florestal, a mesma coisa. Foi quando eu achei lá a geografia perdida, dizendo que haviam profissionais para essa área. E eu acabei me inscrevendo no curso de geografia e fui fazer a faculdade na Universidade Federal Fluminense. Logo após me formar, eu tinha uma mini cantina lá na faculdade. Eu vendia cafezinho, chocolate, sanduíche natural, torta de abacaxi, torta de chocolate, porque eu venho de uma família bastante humilde. E foi me oferecida lá uma salinha, e lá eu montei uma mini cantina. Foi quando, depois de alguns meses trabalhando nessa mini cantina, o meu amigo veterano, o professor Cláudio, me convidou para ir trabalhar num colégio em Itaboraí, Colégio Leão 13. E eu aceitei a proposta, até mesmo porque eram 2 dias na semana, e eu precisava adquirir experiência em sala de aula para almejar trabalhar em grandes colégios do Rio de Janeiro. Então, em 1983, eu fui trabalhar no Colégio Leão 13, e onde eu permaneci até 1984. Ali eu fiz o meu primeiro concurso, e é engraçado porque quando eu fui fazer esse concurso, que era uma prova de sala, prova de quadro, eu vi aqueles professores mais velhos, barbudo, cabelo branco, e aquilo me deu assim uma sensação de tristeza, porque eu pensava, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Esses caras são mais rodados, são mais experientes, não vou ter a mínima chance. E o tempo foi se passando, e eles não chamaram por ordem alfabética. O meu nome é Eugênio, então, se fosse por ordem alfabética, eu não iria esperar tanto. Então, a aula que estava marcada para as 8 horas, eu fui dar 1h30 da tarde, com fome e nervoso. A minha mão estava mais gelada do que iceberg. Eu entrei na sala, coloquei a data, meu nome, Fiz aquilo que a didática me ensinou na faculdade. E eu havia levado alguns cartazes e fui dar uma aula sobre crescimento da população mundial. Comecei a dar essa aula sobre o crescimento da população. Foi quando, então, o professor Ricardo Libório, que eu conheci nesse dia, disse assim: professor, o senhor poderia dar uma aula sobre o Japão? Eu perguntei a ele, mas qual é o tema? Ele, fica a seu critério. Eu falei, pode ser a geografia física? Ele pode. Eu comecei a falar sobre o relevo japonês, ele ficou satisfeito,
fez sinal que estava ok, e o outro professor, que Deus o tenha, tá? Professor Ismael Tarouco, que era professor até de história, fazia parte da banca, falou assim: o senhor poderia mudar o tema? Eu falei: fica a critério. Sobre o Brasil, sobre a região sudeste, ele pode ser sobre o relevo? Pode, porque eu sempre dominei bem a geografia física. Aí comecei a falar do relevo brasileiro, eles se deram por satisfeitos e agradeci. Quando eu estava me retirando, o professor Ismael se dirigiu à minha pessoa e disse assim: professor, você foi o melhor entre todos que se apresentaram aqui, mas como você é muito novinho, o dono da escola, o professor Armando Pinheiro Guimarães, ele queria assistir mais uma aula. Então, depois do almoço, o senhor vai dar mais uma aula. O senhor escolhe o tema, fica livre, fica à vontade. Eu fui e sentei no banco. Aí o professor Ismael falou assim: o senhor não vai almoçar? Eu virei para ele: não, porque eu não vim preparado para isso, eu não trouxe nem dinheiro suficiente para isso. E aqui no Catete, né, normalmente o almoço é mais caro. Aí ele virou para mim: mas eu não estou perguntando se você tem dinheiro. Eu estou te convidando para almoçar comigo. E foi até bacana, né? Depois viramos muito amigos mesmo, né? Quando passei a ter o Ismael como um outro pai para mim. Eu fui almoçar com ele pegou lá o cardápio no restaurante. O que você quer comer? Eu falei: um PF. Aí ele virou para mim: professor que almoça comigo não come PF, escolhe o que você quer e tem vontade de comer. Eu falei: eu estou com vontade de comer um bife a cavalo, eu sou fanático por bife a cavalo. Aí vai tomar cerveja. Eu falei: pô, mas eu gosto de cerveja, mas eu vou ter que dar uma aula. Ele falou: pô, você está comigo, isso é bom até para relaxar. Porque você é novo, a gente percebeu que você estava um pouco nervoso, por isso até que o professor Armando quer assistir uma outra aula sua. Falei: mas pô, eu vou ficar com bafo, e se ele vier falar comigo? Eu compro uma house aqui na saída e você vai chupando a house. House de eucalipto, que é muito forte. Aí tomamos 6 cervejas no almoço. Olha só, rapaz, que coisa maluca. Eu fui dar aula descontraída. Aí, 3 horas da tarde, 3h30. Eu vim nessa aula, dei aula descontraído. Aí o professor Armando Pinheiro Guimarães fez o sinal. Aí os professores vieram falar comigo: pô, garoto, você tem um potencial muito grande. Você já trabalha há quanto tempo? Eu falei: 1 ano só, em sala de aula direto, 1 ano. Mas você tem um grande potencial, você vai crescer muito na carreira. E isso fez do Ismael, né, que era diretor da unidade do Catete, um grande amigo meu, e o professor Ricardo Nunes Libório, professor de geografia também, um grande amigo que me ajudou muito no início da minha carreira. E dali para frente eu fui deslanchando. Vim trabalhar no Colégio Planck Einstein, em Copacabana, Botafogo. Depois eu fiz o concurso do Colégio Santa Mônica, fui trabalhar no Santa Mônica. Posteriormente vim ser, né, o coordenador de geografia do Santa Mônica, unidades Caxambi e Gianópolis. Fui trabalhar também no Colégio Monteiro Barbosa, na Tijuca, Rio de Janeiro, né, levado por um professor de história cuja tia era dona dessa escola, ficava ali bem pertinho do Clube América, e dali fui embora, né? Do Santa Mônica eu fiz concurso para o Colégio Curso Martins, passei 3 vezes em primeiro lugar no concurso do Martins, na terceira vez até o professor Luiz Antônio: pô, dessa vez podemos contar com você? Falei: depende, se tiver o horário que encaixe na minha disponibilidade. Aí eu entrei no Martins, onde eu segui durante 17 anos. Também o professor Paulo Nobre, um grande amigo meu, professor de matemática, que era coordenador também do Santa Mônica, coordenador do vestibular lá, e coordenador do Colégio Suíço Brasileiro, me levou para o Colégio Suíço Brasileiro. Eu fiz também o concurso para o Colégio Pentágono, né? Mas em função de incompatibilidade de horário, eu acabei só ficando lá 1 mês, porque eu tive que assumir as turmas do Colégio Suíço Brasileiro por um erro, né, do responsável pela formação do horário, que me encaixou exatamente num dia que eu estava no Colégio Suíço Brasileiro.
Infelizmente, ele incorreu no erro de dizer para mim que eu teria que escolher entre o Colégio Suíço Brasileiro e o Pentágono. Lembrando que eu fiz o concurso do Pentágono e passei em primeiro lugar também nesse concurso. E eles, depois que viram que eu não ficaria no Pentágono, tentaram fazer de tudo para que eu ficasse no Pentágono. E eu acabei optando pelo Colégio Suíço Brasileiro, porque quando começa errado, termina errado. Apesar de eu ter conseguido fazer uma amizade em tão pouco tempo com o professor Paulo Armando, que era o dono do Colégio Pentágono, ou o principal dono do Colégio Pentágono, e tricolor como eu, né? Gostávamos muito de falar sobre o nosso Fluminense, e eu acabei optando pelo Colégio Suíço Brasileiro. Então, posteriormente, eu saí do Martins, fui trabalhar junto com o ex-diretor do Martins, num colégio chamado Expressão do Ensino. Fui trabalhar no Colégio Tamandaré, no Meia e também no Centro. Posteriormente, fui trabalhar, levado pelo grande professor Eduardo Mauro, para o Sonarte, que é um colégio curso lá da Ilha do Governador, cujo dono, Avelino, é uma pessoa que eu tenho muita estima, tenho um carinho muito grande por ele. Fui trabalhar num curso chamado Radical, lá em Botafogo. Ainda na época do Suíço, levado pelo coordenador de Química, fui trabalhar no Miguel Couto, da Ilha do Governador. Fiquei lá durante um período, né? E, posteriormente, eu fiz prova para o Sistema Elite de Ensino. Fiz 3 concursos no Elite, passei 3 vezes em primeiro lugar. E nesse entrecaminho eu já havia passado também para o Estado, para o município, onde eu dei aula durante um período. Depois eu pedi exoneração por não concordar com a metodologia que estava sendo aplicada na escola pública, o desmonte do ensino público. Eu que vim da escola pública não poderia ser cúmplice de uma política educacional que estava levando o ensino público à falência. Então, e foi engraçado no Elite, por quê? A história do Elite eu passei 3 vezes, fiz 3 provas de aula, e tinha o professor Gandhi de matemática, muito amigo meu, que infelizmente já está no plano superior, faleceu. O professor Libório, né, cuja amizade vem da época do Pedro Guimarães, muito amigo meu. Professor Eduardo Mauro, que não entendiam por que o Elite não me chamava, né? Pô, Eugênio, não é possível, porque eles não querem chamar, paciência. Aí eles, só pode ser alguém que está barrando a tua entrada lá. Eu falei, se for alguém é porque está com medo de perder tempo para mim. Eu brincando, né? Claro que eu não sou assim. Não vou, é longe de mim querer que colegas percam o seu ganha-pão em benefício meu. Longe de mim, não sou assim mesmo, tá? Então, aí num belo dia, no mês de julho, 2009, 2010, não me lembro agora, eu recebo um telefone do Libório. O Libório, e aí, Eugênio, como é que você tá? Falei, pô, cara, tô bem, cara. E o amigo, cara? Quanto tempo? Ele falou, pô, essa vida do magistério, a gente vai para cada canto diferente, aí fica mais complicado a gente se encontrar. Falei, pois é, Libório. E aí, o que manda? Pô, Eugênio, pintou a vaga aqui no Elite. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Ele, tem alguma disponibilidade? Eu falei, porra, cara, eu tenho 2 noites e 2 tardes. Agora, pô, eu sou presidente de clube, né, cara? Pô, esse é o momento que eu fico lá no clube, administrando o clube, resolvendo os problemas do clube. Eugênio, olha, daqui a 5 minutos, a professora Ana Paula, que Deus a tenha também, morreu de Covid, era lá da Central Pedagógica do Elite, ela vai te ligar, aceita o que ela te ofereceu. Eu falei, pô, Libório, não é assim, aceita o que ela oferecer. O Elite é uma rede, tem colégio lá. Eugênio, aceita o que ela oferecer. Por mim. Quando ele falou por ele, eu falei, você está em que cargo aí? Ele, coordenador de geografia. Eu falei, pô, não vou poder dizer não para você, Libório. Então, porra, por você, eu vou aceitar. Aí, claro que ele estava com ela naquele momento, porque ele acabou de se despedir, né? Aí deu menos de 5 minutos, a Ana me ligou. Ô, professor, aqui é a Ana Paula, da Central Pedagógica do Elite. Muito prazer. Podemos contar com
o senhor, a partir desse momento, falei, já poderiam estar contando há mais tempo, né? Mas depende do que vocês me oferecerem. Professor, nós estamos abrindo uma turma de intensivo em São Gonçalo e Campo Grande. Agora imagine vocês, eu morando no Meia, no bairro da Zona Norte, de trem do Meia a Campo Grande é 1 hora. São Gonçalo tem uma mini rodoviária aqui no Meia. Na hora de ir para lá, mais de 1 hora de ônibus. Na hora da volta, 30, 40 minutos, porque não tem trânsito. Falei, mas que horário? Ela à noite. Falei, caramba, pô, eu vou chegar de madrugada em casa. Professor, o senhor está muito bem recomendado. Eu virei para ela, eu já passei 3 vezes em primeiro lugar aí para o Elite. Só não estou aí porque vocês não querem. Mas vou fazer isso pelo Libório, eu sou sincero, hein? Não conheço a senhora, vou fazer isso pelo Libório, uma pessoa que eu tenho muita admiração, carinho, respeito, e por ter sido um profissional que me ajudou muito no magistério. Aí assumi no Elite, rapaz, fiquei 3, 4 meses sem receber. Aí liguei para o Libório, pô, Libório, é costume o colégio atrasar o pagamento? Ele falou, não, o colégio paga rigorosamente em dia. Ele, por quê? Não recebi até hoje, já vai fazer o 4º mês que eu estou trabalhando e não vi 1 centavo. Pô, Eugênio, é mesmo? Rapaz, eu vou falar aqui com a Ana Paula. Ele falou com a Ana Paula ligou para mim, professor, vem aqui no departamento pessoal. Aí fui lá no departamento pessoal. Professor, as unidades não estão informando aqui no departamento pessoal a sua existência, é por isso que o senhor não recebeu, mas pode ficar tranquilo que nós vamos pagar, e de fato pagaram tudo, né? Depois daquela conversa, 2 dias depois da conversa, o dinheiro estava na conta que eu direcionei que eles depositassem. Então, nesse entremeio, né, do Elite, né, onde eu já estou lá há 12, 13 anos trabalhando, né, onde talvez eu encerre minha carreira como professor em sala de aula, eu criei mais amizades, novas amizades, enfim. Então, essa história do magistério me permitiu, né, esse convívio, 42 anos em sala de aula. Eu citei nem todas as escolas por onde eu passei, teve escola que eu passei que eu acabei não citando, mas trabalhei em grandes redes de ensino e construí o nome aqui no magistério do Rio de Janeiro, fiz muitas amizades, seria injusto citar nominalmente, mas aqueles que já se foram, eu posso citar, professor Danton de português lá do Elite, professor Zé Roberto de matemática do Elite, professor Gandhi, trabalhou comigo no Elite, no Sonarte, professora Rita de português, que trabalhou comigo no Elite, professora Ana Paula de física, que era coordenadora, da Central Pedagógica, que infelizmente morreu de Covid, professor Sérgio Lisboa, de matemática, que trabalhou comigo no Martins, professor Cedenir, de História, Martins, professor Pedro Paulo, matemática, Martins, professor Videiro, matemática, Martins, o professor Ney Saldanha, né, inglês, Pinheiro Guimarães, Neizinho foi um cracaço de bola, e tantos professores que fizeram parte do meu convívio, se foram embora, o professor Wilson de matemática lá do Santa Mônica, professor Celso de matemática, Santa Mônica, professor Dimas de física do Santa Mônica, infelizmente, pessoas maravilhosas que hoje já não estão no nosso convívio. Então, essa história que eu contei, em resumo, sobre a minha trajetória no magistério, 14 primeiros lugares em concurso, isso não me faz melhor do que ninguém. Quem me conhece, trabalha comigo, sabe que eu sou uma pessoa muito humilde, não sou ambiciosa, e se eu conseguir passar em tantos concursos em primeiro lugar, é porque eu me preparei e, como faço até hoje, continuo estudando com meus 64 anos, porque o conhecimento é a maior fortuna que um ser humano pode adquirir na sua trajetória de vida. O dinheiro você tem hoje, pode não ter amanhã. O conhecimento você leva até
para o outro plano da vida, que é o plano espiritual. Quando você adquire, você não perde mais. Então é uma coisa que eu valorizo muito. E dentro desse meio eu criei tanta amizade com alunos, né? No meu Facebook tem 5.000 amigos, a grande maioria ex-alunos, tantos outros na fila de espera. Por que o senhor não abre um segundo perfil? Eu falei, porque não tem muito tempo, né? Eu escrevo em redes sociais, mas se eu tiver mais de um perfil, eu vou ter que escrever aqui, compartilhar para ali. Eu tenho esses grupos de estudo que eu municio meus alunos e também os professores com material para auxiliá-los na formatação de prova, preparação de aula, enfim. Então eu criei um laço, uma vida de muito respeito, de muito carinho, de muita dedicação à minha profissão, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, a quem eu só tenho que agradecer. E desse momento que eu passo, talvez o pior momento da minha vida, que é em função da doença da minha esposa, são 3 anos, e ela é portadora de esclerose lateral amiotrófica, é uma doença neurodegenerativa. Infelizmente, eu não estou no meu melhor psicológico. A depressão, ela está batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. Tem dia que meu astral está lá embaixo. Tem dia que eu choro, tem dia que vou trabalhar. Às vezes chego a chorar até em sala de aula, procuro não demonstrar isso, né? Mas às vezes o aluno percebe, né? O olho vermelho, as lágrimas correndo. O professor está bem? Está precisando de alguma coisa? Não, está tranquilo. E a vida é isso. Contar um pouquinho de mim para parabenizar todos os professores que também devem ter N histórias das suas carreiras no magistério, e agradecer todos os alunos, aqueles que estão no meu círculo de amizade, aqueles que estão no meu convívio todo ano, pela colaboração, pela parceria. E se eu não conseguir agradar a todos na minha trajetória do magistério, com certeza, por onde eu passei, deixei amizades, no corpo discente, no corpo docente, entre os funcionários, independentemente da função exercida, do faxineiro até o diretor de unidade, enfim. E gostaria pessoalmente, né, nesse momento agora, né, o período da tarde, início da tarde, meus amigos estão do Elite comemorando, a maioria, né, num clube lá, casa de festa lá em Jacarepaguá, festa promovida pela empresa. Eu estou aqui gravando esse vídeo para parabenizar todos vocês pelo Dia dos Professores. Que Papai do Céu conceda a cada um de vocês muita luz, porque a nossa missão é árdua. Nós estamos numa missão de resgate espiritual, é assim que o kardecismo me ensinou. Professor, médico, por exemplo, são profissões de resgate, e eu espero estar cumprindo essa missão de forma a atender aquilo que os espíritos de luz, os espíritos superiores, querem que eu faça e pediram que eu fizesse quando, no dia da inscrição do vestibular, mudaram o meu destino da engenharia para o magistério. Valeu, moçada, meus amigos professores, professoras, que Papai do Céu abençoe todos vocês. E que eu possa, se assim for a vontade suprema de Deus, no próximo ano, poder parabenizar vocês, mais uma vez, pelo grande Dia dos Professores. A educação liberta, a ignorância aprisiona. E nós somos o elo de transformação de uma sociedade, nem sempre valorizado pelos poderes constituídos, mas o grande valor que nós temos, nós carregamos o nosso desejo, com a nossa vontade de transformar o mundo, fazendo aquilo que tem que ser feito para que as crianças e jovens desse país possam adquirir um pouquinho mais de consciência, lucidez e trabalhar em harmonia por um mundo melhor para todos nós. Valeu, moçada! Beijo, meus amigos. Fiquem com Deus e segunda-feira estamos juntos.